Bom dia! Boa segunda-feira, boa semana. Estamos mais uma vez começando a semana com muita informação, com muitas notícias e novidades para serem discutidas sobre biossegurança. Bom dia! Deixa eu dar um oi para quem está chegando. Já estão com seu café? Eu sou de café e caneca nova. Uma caneca personalizada para mim que as minhas alunas me deram. Então, hoje é um café. Bom dia, Ranucci! Temos notícias enviadas pela doutora Ranucci hoje no nosso Café com Bio. E aí, a gente já vai começar, então, com as novidades. Deixa eu já separar aqui. Nem liguei meu filtro, esqueci. Eu tenho um filtro, deixa eu mostrar para vocês. Para as segundas-feiras, porque ninguém merece começar segunda-feira daquele jeito. Mas deixa eu já passar as notícias para vocês. Vamos começar pela notícia, inclusive enviada pela doutora Ranucci, minha amiga, e você também que acabou vendo em alguma notícia, jornal, site, alguma notícia, novidade sobre biossegurança, Covid-19, manda pra gente. Essa primeira notícia, ela fala do primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus confirmado em Hong Kong. E aí a Organização Mundial de Saúde, ela confirma que sim, é possível. Então, cientistas em Hong Kong anunciaram nesta segunda-feira, na última dia 24, quando nós estávamos aqui no nosso último encontro, a confirmação do primeiro caso no mundo de reinfecção pelo novo coronavírus. A pesquisa com esse resultado foi aceita pela publicação na editora da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Deixa eu só dar aqui um oi. Oi, Denise, a Lana, a Josi e Eudade. Eu falei certo? Você é a primeira vez que eu tô vendo, tudo bem? Sejam bem-vindas, bom dia! Nesse novo estudo de Hong Kong, um paciente aparentemente saudável, jovem, teve segundo caso de infecção pelo Covid-19 diagnosticado 4 meses e meio depois do primeiro episódio. Os pesquisadores testaram o código genético do vírus e descobriram que o vírus, na segunda infecção, pertencia a uma linhagem diferente da primeira. Ao ser contaminado pela primeira vez, o paciente, esse homem de 33 anos, teve apenas sintomas leves e, na segunda vez, não teve nenhum sintomas. E aí, o microbiologista desse estudo, dessa pesquisa, diz que, abre aspas, nossos resultados provaram que a segunda infecção é causada por um novo vírus, que ele adquiriu recentemente, em vez de uma disseminação viral prolongada, fecha aspas. Qual é a grande preocupação sobre isso? As vacinas. Como elas vão se responder uma vez que a reinfecção foi já agora estudada e pesquisada que se trata de um vírus diferente do primeiro, apesar de ainda ser da família coronavírus e se tratar de SARS-CoV-2. E aí, só para lembrar vocês que na semana passada nós já falávamos desse problema, da ausência de uma imunidade constante. Nessa notícia que nós falamos na segunda-feira passada, nós falávamos sobre os anticorpos durarem apenas 3 meses. E a gente vê que nesse caso de Hong Kong foram 4 meses e meio para uma nova reinfecção. Além disso, a gente comentou também que em São Paulo tem o registro de um caso de reinfecção de uma jovem de 24 anos que teve 2 testes positivos no intervalo de 50 dias. E como a gente acabou de falar, toda essa preocupação, na verdade, é relacionada aos estudos sobre a vacina. Isso pode impactar fortemente em como as vacinas serão lidadas a partir de agora. E como que elas podem ser afetadas nesse sentido? Na forma da distribuição, principalmente. Como será esse acesso à população? Então, após esses episódios suspeitos de um segundo contágio por SARS-CoV-2, foram detectadas pela primeira vez provas genéticas de que um paciente já curado tinha no organismo outra cepa do causador da Covid-19.
O caso ocorreu em Hong Kong, 4 meses após o homem ter livrado da doença. Especialistas e os responsáveis pela descoberta avaliam que ainda é cedo para tirar conclusões sobre o tema, mas ressaltam que as informações são importantes porque têm potencial de influenciar o desenvolvimento e a administração de vacinas. Há, por exemplo, a possibilidade de aplicação de mais doses em uma mesma pessoa e as fórmulas serem alteradas constantemente para não perderem a eficácia. Apesar disso parecer algo muito diferente, a gente já está acostumado. A vacina da hepatite B, por exemplo, ela precisa de 3 doses para que ela realmente tenha eficiência. Vacina de tétano, eu preciso ter uma dose reforço a cada 10 anos. E a da gripe? Anualmente a gente precisa de uma nova dose. Então, o que se vem estudando é qual vai ser esse protocolo, quais são as medidas para que a vacina contra o Covid-19 realmente tenha eficácia. Bom dia, Sandra. A Sandra acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos. E a gente segue aqui, já que nós estamos falando sobre a vacina e os estudos da vacina Covid-19 estão em pleno vapor e logo nós teremos boas notícias, assim esperamos. E depois de publicada, e quando tivermos essas vacinas, quem serão os primeiros a serem vacinados? Então a gente já começa a pensar sobre isso também. Bom dia, Lucas! Quanto tempo, saudade de você, das meninas, Suelen, Andréia, Karine. Beijo pra vocês. Então, a vacina, vamos supor que a vacina hoje deu certo, vai ser fabricada, vai começar a ser distribuída. Precisa ter sim um protocolo e uma organização dessa distribuição. Como ela vai ser feita? A vacina contra o novo coronavírus é o acontecimento mais esperado do ano, mas a dúvida que não quer calar e aflige muita gente é quem será imunizado primeiro. Um relatório elaborado pelo prestigioso Centro Johns Hopkins para a Segurança Sanitária nos Estados Unidos recomendou que alguns grupos devam ter prioridade na vacinação. Isso porque, segundo os especialistas, quando uma vacina for aprovada, o fornecimento será limitado no início, mesmo que haja mais de uma opção. Gargalos nos estágios de processo de fabricação, incluindo falta de frascos e seringas ou problemas no processo de envasamento e acabamento, podem causar atrasos na disponibilidade das vacinas. Então, como é que ela vai ser dividida? O primeiro grupo, recomendado por este estudo, estarão incluídos profissionais essenciais para sustentar a resposta continuada do Covid-19. Então são eles, médicos, enfermeiros e funcionários de serviços de saúde e emergência e pessoas que trabalham na produção, distribuição e aplicação da vacina. Nesse grupo devem estar também os vulneráveis, como aqueles com idade superior a 65 anos, os que vivem com eles ou seus cuidadores e grávidas também. Segundo esse estudo, o próximo grupo a receber as vacinas seriam os profissionais de saúde que não estão diretamente envolvidos na resposta ao coronavírus, como a equipe de farmácia, pessoas que vivem longe de cuidados de saúde, população indígena, funcionários de setores chaves como eletricidade, saneamento, equipes de entrega, militares, policiais, motoristas de transporte públicos, pessoas também livres de liberdade. Ele começa a abrir para essas pessoas com menor acesso. Vejam, então, que será um processo organizado, porém, tende também a ser um processo mais lento. Agora, vocês que estão aqui nessa segunda de manhã para ouvir notícias e novidades sobre coronavírus, escreve aí se você gostaria de ser voluntário em uma dessas pesquisas ou se depois de aprovada você já gostaria de ser um dos primeiros grupos a serem vacinados. Eu acho que nesse momento a gente tem que fazer parte desses estudos, dessas pesquisas e nos dispor a isso também. Então, se você gostaria de participar disso, só escreve eu para a gente saber se a gente está nessa mesma sintonia. Além disso, ainda falando desse relatório da Johns Hopkins, embora o relatório seja direcionado ao governo dos Estados Unidos,
Suas recomendações servem para qualquer país que precise implementar uma estratégia de vacinação em massa contra doenças. Isso inclui também o Brasil. Em junho, o Ministério da Saúde disse que logo após a aprovação da vacina e chegada das primeiras doses, haverá uma campanha de vacinação priorizando públicos mais vulneráveis, como idosos, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, professores, profissionais de segurança, indígenas, motoristas de transporte público e pessoas privadas de liberdade. Atualmente, existem 169 vacinas sendo desenvolvidas, sendo estudadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 30 estão em fases de teste clínico em seres humanos e 6 estão na etapa 3, que é a última etapa exigida pelas agências regulatórias para sua aprovação. Isso mostra, então, que a gente está bem adiantado nesses estudos. Mas nem tudo são flores, nem todas as notícias são boas. Apesar dos estudos sobre Covid-19, sobre a vacina e imunização estarem avançados, a gente tem um problema muito sério caso essas vacinas sejam sim colocadas à disposição da população. A União Europeia fez um alerta sobre o risco de falta de seringas em caso de uma possível descoberta, uma possível distribuição da vacina contra o Covid-19. O Bloco Europeu também pediu aos governos que estudem comprar juntos mais vacinas contra a gripe para diminuir o risco de um surto simultâneo ao Covid-19 em outono, que agora a Europa está nessa estação. Então, a União Europeia alertou seus países membros que há risco de faltar seringas, lenços e equipamentos de proteção necessários para uma possível vacinação em massa contra a Covid-19 e fez um apelo para que cogitem a aquisição conjuntas. Caso uma vacina se mostre eficiente, questões de fabricação e distribuição podem se tornar um obstáculo. As doses da vacina podem chegar sem seringas e outros itens para aplicação. Além disso, um alerta muito importante feito pela União Europeia, que no início da pandemia nós já tivemos um problema de escassez com os equipamentos de proteção individual e respiradores. Então, que já seja se preparado, sabendo da necessidade da utilização desses insumos para a aplicação das vacinas, que tudo isso já seja programado para se ter agora. Gente, olha só que bacana, estou aqui com vocês com a BioQuali, mas eu entrei. Tem alguém logado pela minha conta. Bom dia para todos vocês que estão chegando agora. Então, qual é a nossa preocupação? Que é, apesar dos estudos da vacina estarem avançados, a gente ainda não sabe como será caso elas venham a estar disponíveis no mercado. Estou falando de União Europeia, mas o Brasil também está na mesma situação. O Brasil tem 3 fábricas e teme também a falta de seringa para a vacina de coronavírus. Atualmente, o tempo de produção para 50 milhões de seringa é de 5 meses. A entidade defende que o governo federal compre antecipadamente a produção de seringas de 3 ml. Por que a gente está falando disso, de compra antecipada, de se programar, de planejar? Porque a gente acabou de comentar no início da pandemia. A ausência de equipamento de proteção individual. Quem é que não se lembra também? A ausência de álcool 70. Então, a gente precisa sempre lembrar disso e se planejar. Então, com uma capacidade de produção de 1,2 bilhão de seringas por ano, mas aí entram todas as seringas de 1, 3, 5, 10 e 20 ml, distribuídas em 3 fábricas brasileiras, fazem a importação de 400 milhões de unidades por ano para a China e da Índia. E o Brasil teme que na hora em que as vacinas contra o coronavírus estiverem disponíveis, não exista seringas suficientes para atender a demanda. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, a ABIMO, é necessário desde já articulação e planejamento para que não falte seringas para as doses de vacina do novo coronavírus quando eles estiverem disponíveis.
a entidade iniciou uma conversa com o governo federal e com os estados sobre a necessidade de que sejam definidas e feitas aquisições antecipadas, de modo que a prioridade nacional não seja suplantada pela velocidade do mercado. A capacidade máxima de produção nacional é de 1,5 bilhão de seringas. E a corrida nacional e internacional por insumos e equipamentos para o tratamento de pacientes com coronavírus nesses últimos meses evidenciou ainda mais a necessidade de um planejamento prévio para que não ocorra um desabastecimento interno. Isso significa que se você aqui é gestor, se você aqui, na verdade, faz, por exemplo, harmonização orofacial e utiliza dessas seringas também, fiquem atentos, porque vai ser uma demanda necessária no momento em que as vacinas forem aprovadas. Estima-se que somente para uma campanha nacional de vacinação, como por exemplo a do sarampo, sejam necessárias 130 milhões de seringas. No caso de uma vacina para o Covid-19, se for liofilizada, por exemplo, será necessária uma seringa a mais para diluição. Então seria o dobro, seriam 260 milhões de seringas. Países como Inglaterra, Canadá e Estados Unidos já estão se programando neste tema de seringas, com solicitações de implantações de linhas de produções dedicadas. No Brasil, por exemplo, o tempo de produção para 50 milhões de seringas são de 5 meses. Então, se a gente precisar de 260, se for o caso de serem vacinas que necessitam de diluição, nós precisaríamos, então, de pelo menos 15 meses, é isso, gente? 15 meses, 5 meses para 50 milhões, estou arredondando para 250, 15 meses, mais de um ano. Veja como a necessidade de se planejar quanto aos grupos prioritários, mas também se planejar sobre a aquisição desses insumos para que a gente não tenha problema daqui para frente. Os estudos da vacina estão avançando e a gente precisa estar preparado para isso também. Bem-vindos, quem está chegando agora. Opa, apertei aqui errado. Mas agora vem notícia boa, inclusive notícia enviada pela Ana Paula, que eu já agradeço, e eu deixei para o final porque é uma notícia muito bacana, sobre repelentes de insetos capazes de eliminar novo coronavírus. Vou ler aqui para vocês. Um estudo liderado pelo Laboratório de Ciência e Tecnologia da Defesa do Reino Unido mostrou que um componente usado nos repelentes de insetos é capaz de matar o vírus que causa Covid-19. Segundo a Skin News, a pesquisa conduzida pelo laboratório do Ministério da Defesa britânica indicou que o citrodinol, componente usado no repelente comum, poderia ser aplicado nos equipamentos de proteção individual para eliminar o SARS-CoV-2. As Forças Armadas inglesas receberam o produto com citrodinol logo no início da pandemia no país, em abril, quando havia suspeita de que ele poderia sim proteger a Covid-19. Mas só agora esses estudos publicaram os resultados e as Forças Armadas reforçaram seu estoque para proteger os militares que também estão utilizando máscaras, viseiras e tomando medidas de higiene e distanciamento. Já sabia-se que o citrodiol eliminava outros tipos de coronavírus, mas não haviam provas de que ele seria igualmente eficaz para o SARS-CoV-2. A substância é produzida através do óleo extraído das folhas e ramos de espécies de eucalipto. E esse tipo de notícia é o que faz a nossa semana começar muito bem. Aliás, semana passada nós falamos sobre uma inovação feita aqui no país, em Campinas, de um saco que é antivírus. E aí nós recebemos também um vídeo dessa notícia. Não sei se o áudio vai sair. Até parece um saco de lixo como qualquer outro, mas não é. É como se fosse um imã, ele atrai o vírus até a sua superfície e ele é inativado nesse momento. A tecnologia levou 5 meses para ser desenvolvida por uma empresa de Campinas. O saco anti-Covid é formado por diversos polímeros, que em contato com o vírus reagem quimicamente. A estrutura do coronavírus então é quebrada e ele se torna inativo. A eficácia foi comprovada aqui na Universidade Estadual de Campinas. Foram realizados diversos testes. O plástico foi exposto ao coronavírus
E em todos os cenários, o resultado foi positivo. O material chegou a ficar exposto ao vírus por até 72 horas. Quanto mais tempo ele ficava em contato com o vírus, mais ativo era o plástico, né? Além dele ser eficiente, além dele ser um antiviral, é uma inativação de 99,99%. O produto deve chegar ao mercado nos próximos dias. Além dos sacos plásticos, aventais foram produzidos com material e distribuídos para hospitais de Campinas. Embalagens de alimentos feitas desse plástico já estão sendo testadas. Até o ônibus usado por funcionários da empresa teve os bancos encapados com material para aumentar a segurança. Até parece um saco de lixo. Pronto. Vê se não é uma notícia boa. Aquele saco que a gente deu a notícia que era assim chamado de um saco de lixo, agora não. O nome dele é um saco antivírus. E esse mesmo material vai ser utilizado inclusive para a produção de aventais, distribuído em hospitais e para fazerem capas também em transportes públicos que tem um número grande de pessoas fazendo uso daquele local. Então, esse tipo de notícia que a gente quer dar para vocês nas segundas-feiras e por isso que a gente espera vocês lá. Mas eu não posso terminar essa segunda-feira sem lembrar vocês que nós vamos ter a primeira semana da segurança do paciente. É um evento 100% online, 100% gratuito. Será de 8 a 11 de setembro, porque no dia 17 de setembro é o dia considerado pela Organização Mundial de Saúde, o dia da segurança do paciente. Inscrevam-se lá na nossa bio, tem um link, é só você se cadastrar, ficar atento aos nossos grupos, que a gente vai mandar todas as informações para vocês. Deixa eu fechar aqui. Vou ligar meu filtro, né? Como eu disse pra vocês, segunda-feira a gente tem que começar bem. Colocar meu filtro de segunda-feira. Olha a diferença. Como vocês estão? Espero que vocês estejam tão bem quanto essas nossas últimas notícias. Espero vocês na próxima semana. Essa semana nós temos aula pelo CRO Mato Grosso, amanhã, dia 1º, pelo Telesaúde no dia 2. E na semana seguinte, espero vocês de novo na segunda-feira para a gente ter mais notícias. Se vocês virem qualquer novidade, manda pra gente aqui no nosso direct do Instagram. E se você não conseguiu assistir esse vídeo inteiro, ele vai estar salvo para você, mas você pode ir também na nossa página do YouTube que você encontra esse e das últimas semanas também. Manda pro seu amigo que está precisando de notícias boas sobre essa pandemia para ele assistir também. Marca aqui aquele seu colega da sua equipe nos comentários para que ele possa assistir. Vejo vocês na próxima semana. Bom dia. Obrigada, Josi, Leidiane. Michel acabou de chegar também. Saudades, aluno lá da faculdade. Josiane. A Ana, agradeço pela notícia. A Ana mandou uma notícia maravilhosa para a gente começar o dia. O Rafael. Beijo, gente. Beijo, Sandra. Todos vocês que têm acompanhado o nosso Café com Bio. E eu vou terminar o meu café aqui e começar a nossa semana. Beijos!